Legal. Bom, pessoal, a gente está com alguns probleminhas aí, 2 ou 3 máquinas, a gente vai tentar resolver. Por enquanto não conseguimos descobrir o que é. A maioria das máquinas funcionou, como vocês viram, não tem muito segredo, né? A gente não sabe muito bem se tem alguma questão da infra, da conta, ou alguma política na máquina, mas a princípio não tem muito segredo, né? Baixou o Visual Studio, rodou. O próprio Node também, que ali não funcionou, aqui estava funcionando, então a gente ajuda vocês a tentar investigar. De qualquer forma, eu queria fazer aqui então uma mudança de assunto, que é para preparar para o próximo, do lab mesmo que vocês vão fazer, né? Que isso aqui é só um setup inicial. Isso ali agora jogou aqui. Que é falar um pouquinho do Luiz, né? Então o que acontece? Quando você for no luiz.ai, você vai cair numa interface. Vou até vir aqui para pode salvar isso aqui, pode voltar para só coisa mais beta mesmo. O Luiz, então eles vão pedir uma conta para você se autenticar, basicamente qualquer conta live, né, Hotmail, Outlook, você consegue se autenticar. E aí você vai ter uma interface como essa, no caso de vocês provavelmente vai aparecer em uma app. Então eu vou criar uma app aqui, New App. Vou chamar aqui de App 2, qualquer coisa, e aí eu escolho a cultura. Isso aqui é super importante porque é a linguagem que ele vai trabalhar. Geralmente no nosso caso aqui vai ser em português. Isso não pode ser alterado depois. Então é importante não errar aqui ou não deixar passar esse ponto. Aqui é só uma descrição qualquer coisa e essa chave aqui tem a ver com a hora que você vai publicar. Porque é uma forma que o Azure vai usar depois para controlar quantos hits chegaram naquela questão de transações, né, de tiers que você tem. Aqui a gente está só criando para mostrar, então não tem muita diferença. Para quem utilizou o Luiz na versão anterior, essa é uma interface nova. A interface anterior, que era um pouco mais simples do que essa, ele te perguntava nessa hora qual que era o domínio, ou qual que é o assunto do seu bot. Então ele tinha vários checkboxes assim, clima, esporte, TV, notícia, economia, cinema, não sei o quê. Eu e acho que muitas pessoas também que eu conversei achavam que isso traria para nós algum tipo de entidade pré-construída, ou algum conhecimento prévio, do tipo, é esporte, ele já vai saber o que é futebol, o que é tênis, ou ele vai ter um calendário de eventos, se é cinema, ele já vai saber de artistas, de filmes, mas na verdade não. Isso foi esclarecido, pelo menos para mim depois, que eles estavam só pegando isso do ponto de vista estatístico, eles queriam mapear o que as pessoas estão fazendo. Estão fazendo bot para cinema, para esporte e tal, mas que havia a intenção de talvez no futuro trazer alguma coisa nesse sentido. Mas de qualquer forma, só uma curiosidade, eles mudaram a interface, né? Então não tem mais isso daí. Aqui eu posso fechar isso aqui, que são algumas dicas. Então vocês vão ver que no caso aqui, ele está zerado, né? Eu não tenho nada ainda, eu tenho só um intent, que vocês estão vendo ali, que é aquele 1, que é basicamente um intent known. Known significa que quando ele não detectar qual que é a intenção sua, o do usuário, ele vai devolver um known para você. Quantas entidades eu tenho, list entities, que é um conceito novo, e utterances. Utterances seriam as expressões. É algo que você diz. Então vamos fazer um exemplo aqui, vou continuar no exemplo lá que eu estava conversando com o Bruno, da Cedro, que é o exemplo que a gente fez para a Bovespa de cotações. Então eu poderia, por exemplo, vir aqui nas entidades e criar uma nova entidade que eu posso chamar de ação, do tipo simples. Eu tenho outros tipos, eu posso criar uma entidade composta, uma entidade hierárquica. Quando é que eu vou usar esses outros tipos aqui? Por exemplo, eu posso criar uma entidade viagem, e a entidade viagem ela tem 2 filhos, a data de início e a data de fim da viagem, por exemplo. Eu posso criar uma entidade transação, e a entidade transação tem receptor, e originário e remetente, coisas do tipo. Então eu posso aqui trabalhar, sempre que eu tiver coisas que andam juntas, eu poderia usar esse conceito do composite ou do hierárquico para criar. Aqui no caso eu estou criando só uma simples, ação simples, ok. Aí eu posso vir aqui no intent e adicionar um novo intent, que é a intenção. Então vamos supor que a ação seja buscar ação, né? Ou buscar cotação. Legal. Aí eu já criei essa intenção, mas ela no momento não tem absolutamente nada. Então aqui é que eu começo, aqui é que eu treino de fato o Luiz, né? Aqui é que eu vou começar a dar as frases. Então, por exemplo, eu poderia dizer qual é o valor de Petri 3. Exatamente o exemplo que a gente criou. Você já tem um modelo criado com isso, que é o do CoachBot. Muito bem. Quando eu faço isso aqui, ele criou, certo?
E eu posso vir aqui e dizer, olha, este cara aqui é uma ação. Certo? Então, por isso que eu primeiro cadastrei a entidade e depois eu cadastrei a intenção. Para que quando eu cadastrasse a frase, eu já posso dizer, olha, isso aqui é uma intenção. Desculpa, isso aqui é uma entidade. Se fosse, por exemplo, uma intenção reservar viagem, eu poderia treinar uma frase do tipo, quero uma viagem para Fortaleza com início no dia 10 e término no dia 15. E aí eu já poderia dizer, olha, Fortaleza é o destino, faltou ele dizer a origem, e dia 10 e dia 15 é a data de início e data de fim. Aqui eu começaria agora a criar variações em cima disso. Eu poderia dizer qual é o valor, então qual é a cotação de, sei lá, Itaú 4, nem sei se é exatamente esse o símbolo, mas... E aí eu poderia dizer, olha, esse cara aqui é uma ação, tá? Ele me permite mudar um pouco a visualização, eu posso visualizar como token, que é justamente as strings que eu dei, ou visualizar como entidade, porque para ele Petri 4 e Itaú são entidades. Reparem que aqui eu não preciso necessariamente treinar ele com todos os tipos de ação possíveis, pois não? Acentuação. Boa pergunta. Eu estou usando sem acento mais por prática. Assim, sempre que eu mexo com alguma coisa desse tipo, eu acabo não pondo para não atrapalhar. Claro que na frase sim, né? Nas expressões sim, mas a sua pergunta era nos nomes das entidades, né? Não, porque aqui, por exemplo, nas frases eu estou usando a citação. Não, sim, aqui sim, ó. Qual é a cotação? Foi erro meu. Geralmente o cara pergunta qual é e sem acento. Aí você tem que colocar todas as frases com acento, sem acento. Bom, excelente ponto que você tocou. Isso aqui abre para a gente falar sobre vários aspectos. Primeira coisa é o seguinte, o verbo ser, vou aproveitar o teu ponto para a gente explicar algumas coisas. O verbo ser é um verbo um pouco neutro, né? Ser, estar, não tem um sentido muito grande, em termos de lógica. É diferente de falar comprar, reservar, né? Então a gente observou isso exatamente no caso do Itaú, que a gente está trabalhando junto com vocês, aonde eles cadastraram lá no Itaú, a gente está juntos participando lá de um processo de análise, e eles cadastraram lá o conceito de AD, que seria adiantamento ao depositante. E aí eles cadastraram a seguinte intenção, explicar AD, alguma coisa assim, explicar o conceito. E colocaram lá a frase, o que é AD? Cadastraram essa expressão, essa utterance, cadastraram mais 3 ou 4, aí tinha uma outra intenção associada que era, não lembrar qual que era a lógica, não era cadastrar, mas era pedir qual é o valor de AD. Tinha alguma outra coisa que ele queria, entendeu? Associado. E ele colocou mais expressões nessa segunda do que na primeira. E aí quando ele foi testar em produção, né, no bot, ele perguntou o que é AD. Aí em vez de ele retornar a primeira intenção, ele retornou a segunda. Aí o pessoal falou, mas que estranho é isso, né? Veja bem, eu cadastrei a frase o que é AD na primeira. A frase exata. Eu estou usando a mesma frase. Ele não deveria mapear na intenção? Aí nós tivemos essa conversa com o pessoal lá do produto. O que eles me explicaram? Como é um modelo baseado em machine learning, é um modelo estatístico, ele não é determinístico. Então, apesar de pela nossa lógica eu cadastrei essa expressão e espero que ele devolva o resto, devolva exatamente o equivalente, na prática, não é assim que funciona. Na prática ele usa várias informações de contexto, aqueles treinos do machine learning, então por quê? Aí já entrou um pouco na inferência, a gente imaginou que é isso, o pessoal do produto não avaliou o caso do Itaú no detalhe, mas pela troca de e-mails, por que nós tínhamos a segunda intenção mais expressões, e mais expressões usando AD, aí ele falou, opa, eu estou achando que AD cai lá. Então ele resolveria esse problema cadastrando mais expressões de AD. Tá? Isso é especificamente para o verbo ser. A gente percebeu que ele pegou um pouco aí pela questão do verbo ser. Na questão do erro de ortografia, que seria ele escrever E sem acento, que é um erro, certo? E sem acento é E, é outra coisa. Aí você tem algumas formas de trabalhar. A primeira forma de trabalhar é você cadastrar o erro. Então eu digitaria qual é o valor, eu digitaria qual é o valor, qual é a cotação, qual é a cotação. Então eu já treino ele para responder com erros de português. No caso do E, é um erro comum, né? A pessoa escrevendo rápido ali num bot, ela não se preocupa com a acentuação. Então é normal que aconteça esse erro, a gente não se preocupa tanto com a acentuação quando a gente está escrevendo de forma mais rápida. E essa seria uma abordagem, você treina o erro. Se você não treinar o erro,
não treinar essas variações erradas, o que pode acontecer? Você vai acabar caindo na questão estatística, certo? Então vai depender muito de quantas intenções você tem, quantas expressões você tem para cada intenção, e aí ele vai na hora tentar inferir. Putz, isso aqui não é nada que está cadastrado, mas o mais parecido é esse qual é o valor. Então pode ser que ele devolva a frase correta, mesmo sem você ter cadastrado o erro. Tá? A gente está aqui usando um exemplo simples de qual é a cotação, qual é o valor, mas poderia ter outros erros até mais, talvez mais difíceis de pegar. Né? Vamos supor que ele como uma letra. Ele, em vez de falar cotação, falou kotaku, porque ele foi direto e pulou A. Percebe? Então, assim, é difícil mesmo você garantir todos esses casos. O comportamento vai depender totalmente do modelo que foi criado, de quantas intenções foram criadas, quantas expressões. E aí uma segunda abordagem, diferente de você, terceira na verdade, né? Então você pode cadastrar o erro, você pode não cadastrar nada, mas ter um conjunto estatístico suficiente, de frases suficientes que ele acabe se achando, mas isso dificilmente vai cobrir todos os casos, isso vai cobrir talvez erros mais simples. E uma terceira abordagem que é você, entre aspas, sanitizar o que o usuário te manda. Então, se você manda para um API de spell checking, a API corrige o que o usuário mandou, agora me dá uma frase corrigida, agora eu mando para o Luiz, agora eu analiso. Esse terceiro é o mais, talvez, garantido, porém envolve essa etapa adicional, né? Você está chamando uma API a mais. E aí eu não lembro agora de cabeça como é que está como a gente está aqui em português, nem todas as APIs suportam português em todos os momentos, né? Os tempos são diferentes. Então, por exemplo, o Luiz está suportando português, mas, sei lá, acho que speech to text não estava, alguma coisa assim. Tem algumas que não estão. Então, e isso muda muito. Posso te falar uma informação hoje, semana que vem está diferente. Então, talvez essa solução ainda não seja tão viável por o spell check não suportar português. Mas seria um terceiro caminho, tá? Não sei se respondi a pergunta. Bom, então aqui qual que é a sugestão de boas práticas no modelo real? Bom, tem algumas na verdade. A primeira coisa, cadastrar algumas dúzias, vamos chamar assim, uma dúzia, duas dúzias, algumas poucas dezenas de frases para cada intenção. Então, de 10 a 20 a 30, é uma boa ordem de grandeza. Tá? Em alguns casos, como por exemplo nesse caso, talvez a gente nem consiga pensar em 20 variações para qual é o valor de uma ação, né? Qual é o valor? Quanto vale? Qual é a cotação? Quanto está? Mas ok, e aí, né? Mais uma, duas, chega uma hora que você esgota. Então, às vezes é difícil você ter tantas assim. Mas quanto mais você tiver, melhor. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, uma vez que você cadastrou essas intenções e você tem um modelo V1, o que é legal? O legal é você dar uma estressadinha nele. Né? Você mandar frases, por exemplo, que você não cadastrou, até frases que talvez você pensou nelas, mas não cadastrou de propósito, para ver se ele sozinho mapeia. E aí, ele mapeando, você trazendo, opa, olha aqui, tá vendo? Olha, essa aqui variação ele não pegou. Volta no modelo, cadastra essa expressão. É um processo iterativo. Você testa, bota novos testes, novas expressões, verifica, não aprendeu, ok. E aí você tem uma V2, por assim dizer, um pouquinho mais estável, um pouquinho mais completa. Quando você colocar isso em produção, você provavelmente vai ter a situação de que ela não vai estar perfeita ainda, né? Um beta teste talvez, saiu do escopo do desenvolvedor, está lá com usuários de teste. Então, o que é uma boa prática também discutida e recomendada? Logar essas situações aonde você devolveu o known, por exemplo. Então você interceptar, por exemplo, todo o known que veio do Luiz e joga em algum lugar, joga num blob storage, joga num log, joga em algum lugar. E analisa depois, fala, olha aqui, ó, nesses 3 dias de teste, a gente teve todas essas frases aqui e ele voltou como known. Vamos analisar. Essa primeira realmente não tem o que fazer porque é uma pergunta totalmente fora do nosso domínio, vamos ignorar. Opa, essa segunda aqui foi por causa de um errinho de português, o cara comeu a letra, o cara comeu o verbo. Ele, em vez de falar qual é o valor, ele falou qual o valor, sabe? E aí você volta no Luiz, cadastra essa expressão, treina ele de novo, né? Então você vai fazendo esse processo até você sentir que ele está maduro o suficiente para, por exemplo, ir para um cenário mais real. Esse é o processo. Dificilmente você vai, pelo menos pela minha experiência até hoje, conseguir cadastrar tudo de uma vez, né, e ele já vai sair perfeito. Você vai ter que ter um pouquinho de teste, de botar na mão de alguém para usar. É difícil fugir disso. Talvez a pessoa consiga minimizar esse tempo, ou melhorar esse processo com um trabalho assim, bem minucioso de mapear todas as frases. Quer dizer, antes de eu entrar no Luiz, eu vou pegar um Excel aqui, né? Vou falar com alguém de negócio, eu vou mapear, viu? Como é que o pessoal...
caso real, por exemplo, assim, né, de um bot que vai substituir alguma coisa que hoje já tem no call center, ou já tem um chamado, já tem um atendente. Então, pô, você tem um log aí das frases que você recebe, né, você já tem alguma coisa que eu posso usar como base? Bom, talvez nesse caso, se eu já parto de uma base de 20 perguntas, 30 perguntas, 50 perguntas, talvez eu consiga acelerar essa etapa. Mas no geral, ele vai ser um pouco interativo como a gente está falando, tá? Uma outra coisa que é super, que desdobra para algumas considerações de arquitetura é a seguinte. A gente passou por isso quando a gente estava fazendo o bot da Cedro lá atrás, não me lembro mais agora quando foi, acho que foi outubro, alguma coisa assim. Quando você vai se deparar com a definição de intenções, é bem um exercício de modelagem mesmo de arquitetura. Porque eu poderia falar assim, vamos pensar esse exemplo do Bovespa, eu posso perguntar sobre ação, eu posso perguntar sobre tipos de investimento, o que é tesouro direto, o que é renda fixa, o que é isso, o que é aquilo. Aí eu falo assim, poxa, será que vale a pena eu cadastrar uma intenção para cada investimento? Ou será que eu deveria cadastrar uma intenção, buscar infos? E aí, tesouro direto é uma entidade, renda fixa é outra entidade, ação é outra entidade, né? Ou seja, a intenção dele é buscar informação, e a entidade é o assunto que ele quer. Provavelmente, esse é um exemplo um pouco simples que eu estou dando, né? Porque provavelmente eu consigo ver poucas vantagens de você cadastrar uma intenção por assunto, né? Porque no final, conceitualmente, a intenção dele é uma só, buscar informações. E aí se eu caio num método, imagina agora no código, eu caí num método, onde eu recebi, a intenção dele é buscar infos, e o parâmetro é a entidade, fica muito mais fácil, né? Buscar informação. Pois não, pode falar. Essa abordagem que você está se referindo, cara, de utilizar uma intenção para todos os conjuntos de informação, e usar, por exemplo, tentar dividir o assunto em entidades. Isso, né? isso. Isso do lado técnico, programaticamente, eu também teria que fazer tipo um parche porque, eu tenho que esperar a renda fixa, eu tenho que esperar renda, ou enfim, cada palavra... Isso, vou chegar aí. Vou pedir para você segurar só um pouquinho que eu já vou chegar nesse ponto. Que é o que fazer com o dado, quando ele está lá. Isso, Então, esse seria o caminho, né? Então, conceitualmente, só concluindo o raciocínio, quer dizer, eu poderia... Vamos pensar agora assim, prós e contras. Se eu cadastro muitas intenções, uma intenção para cada assunto, eu tenho mais trabalho no Luiz, porque eu vou ter mais intenções, mais expressões. Porém, na hora que o modelo estiver pronto, o meu código é mais simples. Porque já vem mastigado para mim. Ele quer saber de tesouro direto. Ele quer saber de renda fixa. Eu ganho de um lado, perco do outro. Se eu cadastro uma intenção só e trato a entidade como um tópico, aí é como se a entidade aqui fosse assunto, certo? O assunto é entidade. E aí ele pode conter a palavra tesouro direto, renda fixa, investimento, mercado, futuro, blá blá blá. Aí nessa hora cai no ponto que você falou então. O que eu faço com isso nessa hora? Num caso mais controlado, em que eu tenha uma quantidade menor de tipos de assunto, eu poderia, teoricamente, ter isso no meu código. Tipo, if, tesouro direto, then, blá blá blá. If, else, if, ações, blá blá blá. Então, talvez num caso simples, com poucas entidades, isso seja factível. Se eu tiver, no entanto, expandindo esse caso para um caso mais amplo, onde ele pode perguntar sobre dezenas de assuntos, né? O caso do Itaú é o caso que a gente está juntos lá no Itaú, e a gente pode falar. O caso do Itaú é esse. O Itaú veio procurar nós, e a gente acabou envolvendo a Cedro, que eles querem fazer um bot para, entre aspas, tudo. Assim, é o Itaú inteiro, em última instância. Não nesse momento está um pouco mais focado, mas assim, ele quer que o bot responda sobre conta corrente, sobre cheque, sobre limite da conta, sobre empréstimo, sobre financiamento, crédito imobiliário, crédito para comprar o carro. Né? E aí você pega uma palavra como tarifa, por exemplo. A gente tem usado muito essa palavra nas nossas conversas, porque surge bastante essa palavra. Bom, tarifa, pode ser tarifa de uma conta corrente, pode ser tarifa do cheque, pode ser tarifa de uma parcela de um empréstimo. Tarifa pode ser muita coisa, né? Então, como é que eu desambigo isso? Se eu tentar resolver esse problema apenas no meu código e no Luiz, provavelmente eu vou ter uma dificuldade muito grande, simplesmente pelo volume de informações, né? Eu teria que ter um Luiz gigante, com, sei lá, inúmeras intenções, treinado com várias expressões por intenção,
E ou, combinado com isso, um bot que eu tenho uma tripa de código gigante, que ele vai, bom, agora que você caiu aqui na tarifa cheque especial, né? Ou tarifa conta corrente, tarifa conta salário, mas você é personalité, então você é outra tarifa, por aí vai. Então, em geral, esse é um cenário muito comum que a gente tem visto, não necessariamente o cenário de banco, mas a nossa documentação chama esse cenário de knowledge base. Ou seja, é um bot que foi feito para responder perguntas. Então aí ele começa a considerar, fazer algumas considerações, isso está na documentação, vocês vão poder acessar para ver se vocês quiserem, tem lá uma discussão sobre isso na documentação. Ele começa a propor abordagens alternativas, por exemplo, alavancar a busca. Então, eu não posso simplesmente substituir um bot por uma busca, eu não posso chegar para um bot e falar assim, quero saber sobre tarifa. Aí ele me devolve como se fosse um Google ou um Bing, né? Tá aqui 20 resultados para você, de tarifa, aí o usuário tem que, tá, então deixa eu ver aqui. Bom, se você for fazer isso, ele vai para um site de busca, né? A ideia não é essa. Se eu estou o bot, ele vai agregar valor se ele de alguma forma direcionar o usuário, se ele ajudar o usuário a achar o que ele quer. Então eles usam o search como base, mas ele não devolve um monte de search para o usuário. O que ele faz? Ele pré-configura o search para mostrar para como que ele pode fatiar os dados. Então, por exemplo, eu poderia perguntar para o bot do Itaú, Itaú, me fale sobre tarifa. Aí eu mandei isso para um Luiz, o Luiz devolveu intenção, buscar infos, assunto, tarifa. Isso voltou para o bot. Aí o bot, opa, buscar infos, caí na função, no método, na classe buscar, ou no function last for node, buscar infos. Sendo que o assunto é tarifa. Eu falo, só que tarifa é o seguinte, tarifa quando eu jogo para o search me devolve 100 resultados de tarifa. Não vou mostrar isso para o usuário. Então eu vou fatiar isso em assunto. Por exemplo, eu já fiz isso, foi uma configuração prévia na base de search, certo? Eu fatiei por tipo de produto, conta corrente, financiamento, empréstimo. Aí eu ofereço isso para o usuário. Tipo, posso ser em botões, por exemplo. Que tipo de tarifa você quer saber? Conta corrente, cheque especial, financiamento, empréstimo, blá blá blá. Aí o usuário clica financiamento. Opa, financiamento. Aí eu volto na busca. Opa, agora em vez de voltar 100, veio 20. Eu preciso limar isso um pouco mais. É financiamento imobiliário? É um financiamento de carro? É um financiamento vinculado a um programa do governo, de Minha Casa Minha Vida? Que tipo de financiamento que é? Aí o usuário vai. Então o bot vai guiando, o usuário vai, pode ser botões, mas poderia ser números, poderia ser outra coisa, e o usuário vai chegando onde ele quer. E aí, em última, idealmente, né, você chegaria numa resposta única e você daria isso para o usuário. No exemplo que eu vi, que eu achei bem interessante, achei interessante quando eu vi, acho interessante comentar com vocês, ele ao achar o resultado do usuário, ele fala assim, olha, tá aqui o que você quer, e a propósito, para você chegar direto nessa informação, você pode no futuro falar assim, me dê informações de tarifa sobre financiamento imobiliário, Minha Casa Minha Vida. Ou seja, você guiou o usuário, você não mostrou só um monte de resultado de busca para ele, você ajudou ele a chegar onde ele queria, e além disso, no final, você ainda dá uma dica para ele. Ó, no futuro, se você quiser um shortcut para chegar aqui, digita tal coisa. Porque aí isso viria para mim no meu buscar infos, viria como mais informações de uma entidade, ou mais entidades, e aí eu teria informações suficientes para filtrar e não precisar ficar guiando o usuário. Então é o jeito de tratar. Só que aqui a gente está falando, quer dizer, só para concluir o raciocínio, né, eu acabei usando o exemplo de knowledge base, e acabei desviando um pouco falando dessa parte de busca, mas o ponto principal que eu queria falar aqui inicialmente era a questão da modelagem, ou seja, a gente está usando aqui o exemplo de buscar infos por assunto ou buscar info e o assunto é entidade. Mas isso vale para outros cenários também. Meu ponto aqui principal dediquem um tempo, quando vocês estiverem fazendo essa modelagem, para pensar assim, quais são, que nem quando a gente está fazendo programação orientada a objetos, e você está pensando assim, quem são minhas classes, né? Carro é uma classe, ou minha classe é veículo e carro é uma subclasse, né? Esse tipo de raciocínio que a gente faz quando a gente está montando é a mesma coisa aqui, é o mesmo tipo de raciocínio. Quem são as minhas intenções? São essas aqui. Tá, mas elas se agrupam de alguma forma? Eu tenho na verdade uma intenção mais genérica aqui e esses são subtipos? Tenho, ok. E aí, vale cadastrar isso como uma intenção genérica no Luiz ou por algum motivo vale eu especializar? Então, a gente não tem herança no Luiz de intenções, mas o raciocínio que a gente faz para a gente cadastrar, na minha opinião, pelo menos é muito parecido, né? De você pensar, eu tenho uma intenção genérica, não, isso aqui é uma intenção só, isso aqui é uma variação, não, essa intenção não tem nada a ver com a outra, porque aí o tempo gasto aqui provavelmente vai te retornar num modelo mais enxuto, mais eficiente, né? Mais eficaz e
tudo vai facilitar, né? Você vai ter a lógica vai ficar mais clara no código, você não vai ter necessariamente algumas repetições ou overlaps. Então acho que é interessante isso. Claro que o meu modelo aqui está ridículo, né? Você tem só duas expressões, o modelo começo está muito cru, eu precisaria colocar pelo menos mais umas 10 expressões aqui. Num caso real eu colocaria mais intenções, mais entidades, mas só para fechar o fluxo geral, quando ele estiver pronto, eu venho aqui, então aqui salva, ok, está salvando, aí eu venho aqui em Train and Test, tá? Esse treino aqui não vai fazer muito sentido porque ele está muito simples, mas basicamente quando você clica Train, é exatamente como o Train do Machine Learning que a gente viu mais cedo, né? Ele vai pegar tudo que você deu para ele e ele vai aplicar os algoritmos dele tentando gerar uma inteligência ou um modelo. Quando eu fiz esse treino eu posso fazer alguns testes aqui, então eu posso, por exemplo, falar qual é o valor de, sei lá, vale 5. Ó, ele achou, na verdade, claro que ele ia achar, provavelmente, né, porque eu tenho uma intenção só, então meu exemplo está meio forçado aqui, mas mesmo assim, reparem, aqui está certo, ele voltou com quase 1 ali e não em 22%. Então, mas é um exemplo muito forçado, porque eu estou usando a mesma frase, eu só mudei o nome da ação. Então vamos pegar um exemplo um pouco diferente, eu cadastrei qual é a cotação e qual é o valor, né? Então vamos falar quanto vale, que acho que essa frase eu não usei. Quanto vale? Vale 5. Ele achou, mas já com um pouquinho menos de certeza, 87%. Tá? Mas claro que, sem querer ser repetitivo, mas só forçando, esse exemplo meu está muito simples, eu só estou querendo mostrar mesmo o processo. Num caso real, você pode ter reserva de viagem, vários jeitos do usuário falar, quero viajar, quero uma reserva, quero ir para. No caso de uma busca por conhecimento, o usuário pode falar, me fale sobre, quero saber sobre, me conte a respeito, me diga sobre, né? Então todas essas, o Luiz ele vai ter uma inteligência dele do português, ele entende que certas palavras têm o mesmo sentido, falar e dizer tem o mesmo sentido, ele tem essa inteligência, mas ela vai até um certo ponto, né? Ela não vai resolver sozinha, por isso que é importante você treinar, cadastrar as intenções, cadastrar as frases, porque em cima disso, esse teu treino, essa tua riqueza de input que você dá, aliado ao que ele tem de algoritmo lá dentro, é isso que vai gerar no final um resultado interessante. A experiência que a gente teve com a Cedro foi bem legal, quando a gente estava fazendo esse trabalho lá em São Paulo, que a gente depois foi apresentar para a Bovespa, porque depois que a gente cadastrou naquele dia lá 10 ou 15 intenções, você percebe que ele começa a pegar, ele começa a vir, você começa a variar, ele começa a vir, então ele é relativamente rápido, mas você tem que dar esse input inicial mesmo nele, tem que dar essa certa carga. Se você não fizer isso, ele não faz a coisa sozinho. Pois não, Arthur? Com relação a entidades, eu tenho um pouco de curiosidade de saber como que o Luiz identifica, se é pelo contexto, se é pelo padrão de tamanho, por exemplo, um número de cartão de crédito ou número do CPF, eu teria, por exemplo, o comprimento seria sempre o mesmo naquela entidade. Ou seria o contexto em que ela se encontra na expressão, você sabe falar? Eu não sei te dizer internamente exatamente como ele trata, eu nunca tive acesso a essa informação. Pelo que eu observei, pelo que eu já testei, me parece que ele utiliza muito o contexto. Ou seja, onde que essa informação aparece na frase, né? Então, ou seja, o reconhecimento de entidade acaba acontecendo junto com o reconhecimento de intenção. Por que ele reconheceu essa intenção e por que a palavra vale 5 está no final da frase, depois do verbo, então é assim, eu tenho 87% de certeza que esse cara entendeu? Então é muito contextual. Agora, eu percebi, eu não tive tempo ainda de me familiarizar com todas as novidades que eles fizeram no Build, que foi agora, mas eu percebi que eles colocaram um recurso novo, que é o pattern, que é esse cara aqui, ó, features. Se você for em features, você tem esses dois tipos de phrase list e pattern. Phrase list, na verdade, a gente já tinha, né? Phrase list é quando eu quero criar, por exemplo, um conjunto de entidades que normalmente vão ser parecidas. Então, por exemplo, vamos adicionar uma frase aqui. Vamos supor que eu use a palavra cidades, tá? E eu, sei lá, coloco Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Uberlândia. Aí eu posso vir aqui, ó, ele já reconheceu essas cidades, eu posso falar, me recomenda alguma coisa, vamos ver se ele recomenda alguma coisa, não sei como é que isso aqui está em português. Em inglês ele recomenda, ó, tá com pouca informação, mas tudo bem, aqui seria só para ele colocar algumas coisas a mais.
Aí eu quero dizer se ela é exchangeable, quer dizer, se uma tem o mesmo valor que a outra, se a cidade puder ser trocada, no caso sim, porque vai ser um destino de uma viagem, alguma coisa assim, mas isso nem sempre pode acontecer, né? Nem sempre eu estou cadastrando coisas que podem ser intercambiáveis totalmente. E se está ativo, sim, se eu quero validar, quero começar a usar. Então isso aqui vai ser útil em alguns casos em que eu possa ter, por exemplo, eu ainda não cheguei a ver um caso onde isso aqui fez muita diferença, tá? Mas assim, eu confesso que o meu trabalho ele é muito mais de explorar e mexer e estudar por cima do que entrar num projeto a fundo e fazer o Luiz a fundo. Eu nunca cheguei e falei, eu vou fazer um projeto de 2 semanas onde eu vou ficar dedicado. Isso é só a característica do meu trabalho. Eu acabo ficando um pouco em cada tecnologia e não entro tão a fundo nas tecnologias. Então eu nunca tive uma experiência prática de ver onde o phrase list foi matador. Mas acho que, pra mim, ele é muito mais uma conveniência. Agora, esse pattern eu particularmente achei ele um pouco mais útil. Porque ele entra, por exemplo, nessa questão do CPF. Eu uso expressão regular aqui. Então eu posso dizer assim, olha, um CPF vão ser, por exemplo, posso tratar com ponto ou sem ponto, só número ou com número. Então se tiver ponto, é 3 números, 3 dígitos o ponto, 3 dígitos, entendeu? Um código de voo. O código de voo vai ser 2 letras e um número. Então eu cadastro o padrão do tipo número de voo, e aí ele me dá uma ajudinha aqui no regex, né? Como é que eu uso tal. Então eu colocaria aqui, né? De A a Z 2 ocorrências, de 0 a 9 3 ocorrências, e esse pattern ele não é uma entidade, mas esse pattern ele é associado a entidades, então ele pode me ajudar a reconhecer, opa, esse cara aqui provavelmente é um número de voo. Aonde que isso aqui vai ser muito provavelmente útil? Se o usuário perguntar de uma forma meio não convencional. Então, por exemplo, se ele falar... Todos os meus exemplos aqui da ação tá assim, né? Quanto vale Itaú 5? Qual é o valor de Itaú 5? Qual é a cotação? Imagina se o usuário fala assim, e Itaú 5, quanto está valendo? O usuário já, né, inverteu essa ordem e de repente ele me pega nessa hora, meu modelo não sabe responder. Agora, se eu tenho um pattern que diz que uma ação, um símbolo, vai ser 3 ou 4 letras associado a um número, eu tenho mais chance do Luiz falar, opa, esse cara aqui, eu não sei muito bem qual é a intenção, mas isso aqui é uma ação. Então eu vou ajudando ele, na verdade. Isso é importante frisar esse ponto, porque, pelo menos para mim, é uma forma diferente de pensar. Na minha cabeça eu penso muito como programação tradicional, né? Eu faço uma coisa no código e ele faz isso. E aqui não, aqui é um modelo de machine learning, aquele ponto que a gente estava falando um pouco antes. Então tudo que você põe aqui, na verdade, é ajuda. Você dá mais elementos para ele ter mais informações. Mas ele nunca vai ser determinístico, a princípio, né? Não, eu quero botar isso, eu quero colocar laranja e ele volta maçã. Não. Você vai colocar laranja, ensina ele que o que você quer é maçã. Você tem que ir dando as dicas, porque é o algoritmo que vai treinar. Então, ao mesmo tempo que ele tem esse poder de correlacionar, de entender semântica e tudo mais, ele tem esse lado, não chega a ser um lado negativo, mas é uma característica dele, né? É difícil você extrair um comportamento determinístico. Você só vai dando os elementos e ele vai trabalhando. Bom, quando você terminar de treinar, ok, você fala ok, né? Tá pronto. Aí você publica. Ao publicar, você tem aqui a questão da chave, né? Você tem uma chave padrão que ele já cria para você. Então, no caso, ele está mostrando aqui, né? Isso ele cria, toda conta ele vai criar essa chave para você. Essa é uma chave de uso experimental, vale 30 dias e só 1000 endpoints. Ou você vai no Azure e provisionar lá uma chave para um uso mais extenso. E basicamente o que ele vai fazer aqui? Ele vai criar um endpoint REST. Ele vai criar um endpoint na nuvem, que tem o seu ID, tem a sua chave. E a partir dali ele passa a ser consumível ou acessível de um bot ou de algum outro lugar, né? Bom, acho que a única coisa que você tem... É mais amplo do que isso, tá? Assim, tem bem mais coisas aqui, a gente poderia falar sobre as entidades compostas, as entidades hierárquicas, tem toda uma parte de pre-builds domains, são coleções prontas de intenções e entidades que você pode usar diretamente. Então vamos fazer um teste aqui, não sei o que ele tem já. Movie, por exemplo. Eu ainda não usei, esse recurso é bem novo, esse aqui acho que vi agora no build, ele não tem nada aqui, vamos tentar Sports. Ou eu não sei se porque ele está em português. Sport. Aqui não está nem indo. Music. Não sei se é o servidor que está lento ou o que está acontecendo. Cara, não é relação a isso, mas um recurso que tinha, que eu estava até interessado em usar, mas que parece que retiraram, foram os actions.
Eu vi que eles não estava mais aparecendo aqui, né? Se eu for na intenção, normalmente você associava ele a intenções, né? Isso. Eu não vi mais isso, acho que eles tiraram mesmo. Era interessante, que se faltasse uma entidade, você podia solicitar ela, só que ficou faltando, né? Eles tiraram isso, realmente eu não sei te dizer porquê, tá? Posso até dar uma olhadinha na documentação para ver se eles têm alguma... Até acho que vale aqui, eu tô com o help do Luiz, deixa eu só por curiosidade pesquisar por action. Tá nesse citado. Tá, Tipo assim, finge que nunca teve, né? É assim, documentação beta é isso, vão mexendo, vão documentando, né? Mas tinha isso mesmo, o action era um jeito de você mapear mais diretamente, né, intenções com ações, né, ou com métodos específicos, né? Então acho que facilitava um pouco no código. Não sei se talvez por pouco uso ou se isso vai voltar depois, mas de fato não tem. Pô, eu não sei por que o pré-build aqui não está funcionando, eu posso até pesquisar depois com mais calma. Esse é um recurso novo mesmo, eu usei bem pouco. Agora, o que tem também que eu queria mencionar com vocês é esse cara aqui, ó, Pre-Built Entity. Isso eu acho que é bem útil, tá? Então assim, ele já tem uma inteligência para entender, por exemplo, idade, entender dimensão, como comprimento, altura, largura, dinheiro, números, ordinal, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Então eu não preciso ensinar para ele, a princípio eu não preciso ensinar que segundo é a posição 2, ele já sabe disso, né? Temperatura e por aí vai. Isso aqui em português estava um pouquinho pior que o inglês alguns meses atrás, foi a última vez que eu mexi com essa parte do ordinal um pouco mais a fundo, que eu fiz uns testes, mas pelo que eu vi, acho que já está num nível de qualidade bem legal, assim, o suporte está legal. Tem até uma página aqui, não sei se eu vou conseguir achar ela agora, Pre-Built Model, será que é aqui? Acho que é aqui, aqui exatamente, ó, que ele fala um pouquinho sobre o suporte nas línguas, tá vendo, ó? Então você vê que nós estamos aqui no PTBR, ó, a gente já tem data, número, ordinal, o ordinal realmente veio, aí vai ter alguns para baixo, ó, que ainda não tem, ó, geografia, enciclopédia, número de telefone, esses aqui ainda estão só em inglês. Então isso é natural, né? Conforme eles vão desenvolvendo, eles vão aprimorando. A ideia é que quando lançarem a gente tenha a versão final, a gente tenha o suporte completo em português, mas em preview a gente pode esbarrar em algumas coisinhas assim, putz, tal coisa tem em inglês e não tem em português. Aí a gente pode ir conversando com vocês. Aí vale o que eu falei para o Bruno um pouco mais cedo, reforçando essa mensagem. Se de repente vocês se deparam com alguma situação num projeto real, onde alguma coisa do Luiz, ou até isso vale para o Bot Framework também, está impactando vocês, porque, poxa, não tem, sei lá, preciso muito de suporte à geografia e não tem português. Fala com a gente sobre isso. A gente não pode garantir uma resposta rápida, mas esse tipo de feedback o pessoal quer muito ver isso lá nos Estados Unidos, né? Casos reais, olha, o caso real, o bot está sendo feito para o cliente assim, que tem, sei lá, trabalha com coisa de geografia, né, depende dessas informações de cidade, de estado, etc. Vocês têm alguma coisa no roadmap? Não tem? Dá para priorizar? Novamente, não dá para garantir nenhuma resposta rápida, mas existe o canal, a gente pode solicitar as coisas. Bom, basicamente assim, a visão geral do Luiz eu queria passar essa, a gente pode depois entrar um pouco mais em algum detalhe se vocês quiserem, mas eu acho que agora o que a gente pode fazer, a gente provavelmente vai fazer um break, eu não sei se já ou daqui a pouco, a previsão de parar para o almoço era que horas? Meio-dia mesmo? Tá. Então, aí a gente era 1 hora ou 1h30 de almoço? 1 hora. 1 hora, legal. Então a gente volta a 1, e a minha sugestão para vocês, pessoal, eu tinha feito aqui, eu peguei aqui posso compartilhar com vocês depois, né? Eu tinha feito aqui uma sequência de alguns labs que eu achei interessantes passar para vocês. Esse primeiro ali em cima é o que vocês já usaram, é aquele do My First Bot lá, How to Design, que instala o Visual Studio e tal. Tem dois hands-on labs que eu sugiro para vocês, tá? Esse primeiro Bot Workshop e o segundo Cognitive Services. O primeiro, pelo que eu vi, ele é um pouco mais simples. Ele é um pouco mais prático. Faz o bot, bota o Luiz, publica. O segundo, por isso que eu farei ele primeiro. O segundo é a minha sugestão fazer na sequência, porque o segundo foi publicar, esse é super novo, esse segundo foi agora do Build, e ele já mexe com serviços cognitivos. Então é legal, porque vai fazendo o bot primeiro um pouco mais básico, depois começar a conectar com cognitivos, eu acho que é uma sequência mais interessante. Agora, também é livre, se vocês quiserem repetir direto no segundo, fiquem à vontade, não tem nenhuma restrição. Sobre essa questão dos samples aqui, só para a gente poder então quebrar para o almoço, o que acontece?
hoje pelo menos, a nossa documentação está muito baseada em samples. Então você vai falar assim, para o cenário, por exemplo, de transbordo. O que é o cenário de transbordo? A gente pode falar um pouco mais a respeito depois. O cenário de transbordo é o bot passar para o ser humano. O bot de helpdesk e fala assim, não consigo resolver seu problema, é muito complexo, um ser humano vai te ajudar. Né? É muito comum esse cenário em call center. Então você vai lá na documentação e vai falar, olha, transbordo, pode ser um transbordo completo, que o bot passa para o humano e depois não faz mais nada, pode ser um transbordo supervisionado, onde o bot inclui o ser humano na conversa, mas o bot ainda fica como intermediário, né? E se você então, tem vantagens assim, vantagens assim, tem uma discussão lá, olha esse sample. Né? E ele vai para o sample. Então você vai ver isso muito na documentação. Então os samples hoje, pelo menos da forma como eles estão gerando esse código, é uma parte importante da documentação, porque é onde está a implementação de referência de como você poderia fazer aquilo. Não quer dizer que tenha que ser feito daquela forma, mas é um pattern que ele aplicou e vocês podem adaptar, usar como vocês quiserem. Tudo open source, está tudo no GitHub. Então tem alguns samples que eu destaquei de autenticação, que eu acho legal, de intermediação, também passa por essa parte de transbordo. O form flow é um jeito, é uma espécie de se eu puder mal comparar um Windows Forms para diálogo, né? Então, se eu não quiser, se o meu diálogo, por exemplo, eu perceber que o meu diálogo está ficando muito complexo, porque eu tenho muitos diálogos, putz, eu preciso autenticar o usuário. No caso aqui do exemplo é de sanduíche, né? Então, por exemplo, McDonald's, eu quero saber se sanduíche é normal ou especial, e é combo ou se não é combo, e se a bebida é suco ou é refrigerante, e se é com batata ou é com não sei o quê. Então, de repente eu posso perceber que meus diálogos estão ficando muito complexos, e se eu pudesse talvez substituir isso por uma forma um pouco mais guiada, de ir perguntando as coisas para o usuário, olha aí, é com queijo ou sem queijo, tem batata ou não tem, seria mais fácil para o usuário? Se vocês detectarem esse tipo de cenário, onde eu quero guiar um pouco mais, aí o Form Flow é uma opção. Form Flow vai ser um namespace lá do .NET. Acredito que haja o equivalente para Node também, não tenho certeza, mas eu vi mais um do .NET. Onde você perde um pouco da flexibilidade, você não está mais tratando os diálogos ali diretamente, manipulando os diálogos diretamente, então você perde um pouco de flexibilidade. Por outro lado, é um desenvolvimento acelerado, por isso eu comparo com o Windows Forms. Você já bota tudo lá dentro, deixa ele perguntar. Então acho que para alguns casos pode ser legal, acho que aí vale depois olhar o sample. E aí tem também o exemplo do search, que cai na parte do knowledge base que a gente já discutiu. Aí um outro exemplo de search ali também. Então aqui é mais, esses samples é mais como deixar como referência para vocês, que acho que é legal vocês terem os links, né, terem as referências, conforme vocês forem se deparando com esses casos, vocês têm aonde buscar uma referência. O caso do transbordo, por exemplo, quando vocês, foi até você, Neto, que tinha me pedido exemplo em C Sharp, um mês atrás, alguma coisa assim, né? Não tínhamos, só tínhamos um de Node. Agora a gente já tem um de C Sharp, então acho que isso é legal. Então é isso, pessoal, vamos fazer o break para o almoço então, e aí na volta a minha sugestão é vocês já, parte da tarde, o mais hands-on possível. Só passar esses links pro... Aí, como for mais fácil, tem algum lugar que... Tem alguma pasta, sei lá, uma pasta compartilhada que o pessoal acessa das VMs, para não ter que ficar... Tem o quê? Compartilhar esses links. Sim, o pessoal tem que ficar copiando na mão, né, os links. Sim. Mas pode colocar no file share, não sei se vai... Eu posso botar no TXT e o TXT que o pessoal acesse aí direto das máquinas resolve. Isso, a gente pode fazer isso. Quer fazer esse negócio do almoço? A gente faz isso então? Todo mundo vai comparar para o almoço então? Isso. A gente compartilha. Aí já vai... Vamos fechar? Fechou.